vai executar cada parte do teu texto acadêmico. Um dos maiores desafios de pós-graduandos e pesquisadores é conseguir estruturar todo o conhecimento ali adquirido em anos de leitura, muitas vezes, em um texto simples, em um texto que seja facilmente entendível pelo leitor na primeira vez que ele coloca os olhos no documento. Sou a doutora Catiane Souza, mentora de escrita acadêmica, para quem não tem tempo a perder, e já vi isso acontecer inúmeras vezes. Eu mesma já passei por isso. Hoje, como mentora, uma das coisas que eu mais direciono às minhas alunas é acerca de narrativa didática. Kate, como funciona uma narrativa didática? É muito simples. Tu pensa aquele texto como se ele fosse uma aula. Então, por exemplo, eu vou fazer uma sessão do meu referencial teórico e eu preciso falar sobre determinado assunto. Se essa sessão, ao invés de um texto que vai compor ali a minha tese, a minha dissertação, o meu projeto, fosse uma aula para graduação da minha formação base, quarto semestre ali, aquele pessoal que tem uma certa visão acerca do assunto, mas não o suficiente para conhecer de tudo um pouco. O que eu colocaria nessa aula como objetivo? Bem, meu objetivo seria que eles saíssem entendendo o contexto atual, a história, os conceitos, ou qualquer outro objetivo que vocês consigam pensar aí. Pensando ainda nessa aula, de que forma eu traria os conteúdos? O que eu abordaria em qual ordem? Lista esses tópicos. Kátia, tem dificuldade em listar. Beleza, grava. Grava tu falando acerca disso. O que seria imprescindível de ser abordado nessa aula? Tudo isso que tu colocou como sendo os pontos principais da aula compõe o teu roteiro. E sempre vale a gente dar aquela olhadinha para ver se não tem nada para reajustar a ordem e tudo mais. Só que esse é o teu ponto de partida. Quanto mais fiel tu te manter a isso, melhor tende a sair o teu texto. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali tão dentro da nossa narrativa, tão dentro daquele tema de estudo, que a gente começa a ter ideia e fazer relações que só fazem sentido na nossa cabeça. Daí o aluno de quarto semestre, eu adoro pensar o aluno de quarto semestre como sendo leitor do meu texto, exatamente por essa necessidade de um aprofundamento adequado. Porque a pessoa que não conhece muito o tema, ela vai conseguir sair do meu texto entendendo aquilo que eu estou abordando. Uma pessoa que conhece muito vai poder olhar e dizer, nossa, essa pessoa conseguiu trazer de forma realmente didática, porque a gente só consegue falar de forma extremamente simples sobre um assunto complexo quando a gente tem muito domínio sobre ele. Então, sempre que eu penso nesse aluno de quarto semestre, eu consigo filtrar os dois pontos. O primeiro é ser didático e garantir que uma pessoa, na primeira vez que coloque os olhos no meu documento, vai realmente conseguir entender aquilo que eu estou trazendo. E o segundo ponto é ter um aprofundamento e relações que façam sentido nesse momento. Porque muitas vezes eu começo a pensar nisso, penso em outra coisa, tive uma ideia, isso se relaciona indiretamente, todas essas coisas eu vou jogando dentro do meu texto, quando eu não pensei previamente na narrativa didática. E tudo isso se torna ruído, porque a clareza dessas relações é completamente diferente na minha cabeça para aquilo que eu consigo realmente transmitir para o meu leitor. O auge da sofisticação é a simplicidade. Então, muitas vezes, o refinamento de um texto, ele tá em tirar ideias a mais e aprofundar. Gente, conhecimento científico precisa ser vertical. Na graduação, a gente tem aquela visão horizontal, onde eu conheço de tudo um pouco. E quando eu entro numa pós-graduação, quando eu me torno pesquisador em determinada área, eu preciso me verticalizar. Eu preciso passar a entender muito sobre um determinado assunto. E para que eu possa fazer isso, é imprescindível que eu deixe toda essa questão de querer ser multitarefas, multitemas, multitudo. Multitarefas a gente acaba sendo, né? Não tem muito o que fazer. Evitem sempre que possível. Melhor o foco, melhor o resultado. Mas isso me leva àquele lugar de ser um especialista. E um dos grandes problemas que a gente tem enquanto especialistas é ajustar essa linguagem para que as pessoas possam realmente compreender aquilo que a gente tem para dizer. E aproximar, inclusive, a ciência da população como um todo, né? Mas isso é um papo para outro vídeo, é uma outra conversa. Foca sempre a tua escrita no aluno de quarto semestre, foca sempre a tua escrita como se ela fosse uma aula, parte desse roteiro, busca embasamento e alinha o teu raciocínio a partir disso. Certamente vai te clarear um pouco essas ideias e a forma como apresentar. Como eu já disse, não vai ser problema nenhum alguém que conheça tanto quanto tu ler um texto que aborde as coisas de forma mais simples e mais básica. A gente precisa
parar com esse cientifiquez, com essa complexidade absurda e trazer as coisas em cima de um objetivo do texto, seja ele qual for. Define, leva isso adiante, constrói nesse formato e depois volta para me contar como foi. Vocês me encontram em todas as redes. Eu trabalho com mentorias, mas também entrego muita coisa nos conteúdos gratuitos. Então, costumo dizer que o meu movimento ele é muito maior do que eu. É um movimento realmente para ir contra essa cultura da velha academia, esse formato de aprenda a fazer fazendo, só os fortes sobrevivem. Eu trabalho para que ninguém precise passar o que eu passei na pós-graduação.